Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque, pela Rádio Transforma, pela Revista em Comunidade. Pedimos a você que nos assiste, que nos segue, que curta esse vídeo, que compartilhe, que comente, que envie perguntas e que, caso não seja, se inscreva no nosso canal. Hoje nós vamos ter a honra de entrevistar o Carlos Matos Gomes, que vai falar para nós sobre a guerra da Ucrânia, sobre as implicações dessa guerra, o cenário mundial diante dessa guerra, com Covid e tudo que está acontecendo no mundo, inclusive eleições francesas e a recente na Colômbia. Seja bem-vindo, Carlos Matos Gomes. É sempre um prazer tê-lo conosco. Não, o prazer é sempre meu e é sempre importante, julgo eu, nós trocarmos opiniões sobre aquilo que vai ocorrendo no mundo, isto é, nós não vivemos isolados, tudo aquilo que se passa num país vai ter reflexos no outro, mesmo em continentes diferentes, e, portanto, estamos sempre naquela situação que quando uma borboleta bate as asas na América, nós podemos ter uma tempestade no outro local qualquer. E é nesse ponto que julgo que essas conversas que são importantes e quem tiver oportunidade fica sempre mais esclarecido, ou até com mais dúvida do que aquelas que tinha, mas isso é bom. Então, muito boa tarde, meu caro Carlos Matos Gomes. É um prazer voltar a tê-lo aqui na Rádio Transforma, na Revista em Comunidade. E começamos por falar das eleições em França, que afinal de contas é aquilo que nos está de certo modo mais próximo e preocupa também. A guerra na Ucrânia já começou a ser um hábito quase, a normalidade. Mas as eleições em França criaram uma situação anormal e preocupante. Qual a sua visão sobre os resultados eleitorais em França? Eu leio os resultados eleitorais em França pensando a França como um dos três pilares da União Europeia. O meu entendimento da União Europeia, que é antigo, assenta na visão do Império do Carlos Magno. Isto é, a Europa e a União Europeia é uma reconstituição do Império do Carlos Magno, que tem a Gália, a França, tinha a Germânia e tinha a Lutaríngia, que era o norte de Itália. E são estes os três pilares à volta da qual toda a Europa continental se desenvolveu ao longo praticamente de um milénio e meio. E temos depois as penínsulas, a Península Nórdica e as Ilhas Britânicas e, de certa forma, a Península Ibérica. Nós, para entendermos o mundo e entendermos a Europa, temos que entender a Europa centro do mundo numa determinada fase, mas centrada e rodando à volta destes três pilares. Estes três pilares são decisivos para o futuro dos europeus, na medida em que a potência marítima, que foi a Inglaterra neste momento, são os Estados Unidos, e resta-nos esta Europa. Portanto, tudo aquilo que diz respeito à estabilidade, à governabilidade e à credibilidade da França é essencial. O que acontece e o que tem acontecido após a Segunda Guerra Mundial e, fundamentalmente, após os grandes tratados da formação da União Europeia, o Tratado de Roma, depois o Tratado de Lisboa e também o Tratado de Maastricht, centra-se e roda à volta do eixo franco-alemão. O que nós estamos a assistir neste momento é que a Alemanha, por razões que eu ainda não consigo entender, abdicou do seu papel de motor europeu
porque foi sempre a Alemanha, ou sempre a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi a máquina que puxou a Europa. E tem sido a Alemanha que tem, em boa medida, sustentado o desenvolvimento, quer industrial, quer agrícola, da França. A Alemanha, com esta crise criada com a guerra na Ucrânia, vai ter que pagar valores altíssimos por aquilo que é essencial, que são as suas a energia para a transformação das matérias-primas. Isto quer dizer que a Alemanha vai perder riqueza, vai perder capacidade para puxar o comboio europeu. E pior ainda, vai ter que investir muito dinheiro nos países de leste que estão a aderir à União Europeia, como já fez e como carrega de algum modo a Polónia e a Hungria, e agora terá também que carregar os custos elevadíssimos de qualquer coisa que aconteça com o que a Ucrânia vier a ser. Isto quer dizer que era muito importante haver uma clarificação séria, consistente, credível nos poderes políticos franceses e alemães. O facto de a França se tornar, como os próprios franceses admitem, ingovernável na medida em que todo o modelo de governação foi criado, é uma mistura entre o bonapartismo e o gaullismo, e foi criado para personalidades muito fortes, com um poder quase absoluto. A França tem enormes dificuldades em gerir situações políticas que necessitem de compromissos. E daí que os próprios franceses temam, e do meu ponto de vista, eu vivi em França durante 4 anos, temam que as suas instituições entrem em falência e que a França se torne ingovernável. Com a França ingovernável e com a Alemanha empobrecida, nós vamos ter uma situação europeia muito, muito delicada. Eu não vejo como sair disto. Julgo que o presidente Macron era, neste momento, a personalidade com maior credibilidade e também com uma melhor visão da política europeia. Penso que os dois contendores, o Mélenchon e a Le Pen, são populistas que podem prometer tudo porque não vão ter possibilidade de dar nada e vão criar expectativas que se vão traduzir, do meu ponto de vista, em agitação social muito séria em França. Fala-se já hoje, passado uma semana das eleições, dentro de um ano estas eleições se vão repetir. Eu julgo que nós vamos ter um inverno muito, muito, muito agitado e muito tenso na Europa, com a crise energética na Alemanha e com a crise social em França, e não vejo que tenhamos ou que surjam líderes europeus com credibilidade, força e visão. Aquele trio que governa a União Europeia, da senhora Ursula von der Leyen, do Sr. Borrell e do Sr. Charles Michel, eles não têm um mínimo de credibilidade, nem de qualidade, nem de personalidade para gerir uma situação de crise do nível que nós vamos ter. Mas não vê a possibilidade dos gaullistas, dos republicanos gaullistas, se aliarem ou serem forçados a uma aliança com Macron? Essa é uma leitura que os europeus de sistemas que têm, ao longo dos tempos, estabelecido consensos e contratos políticos, pensam que seria o natural. Em França isso não é natural. Em França, a França vive de ressentimento e vive de pequenos feudos. Aliás, eles designam mesmo os locais
em que os caciques dominam como feudos. Julgo que os gaullistas, que são hoje em dia um grupo de pessoas que querem lugares de destaque, de penacho e de lucro, farão o que lhes parecer melhor e mais conveniente para obterem ganhos imediatos. Isto é, serão sempre os primeiros ratos a aparecerem para comer o queijo e serão sempre os primeiros ratos a fugirem logo que haja uma situação que nenhuma figura culturas minadas pela grande corrupção. Mas há uma real ameaça por parte, mesmo dentro do partido Macron, do partido Macron, de uma aliança a quem aceito alianças com a própria Le Pen. E isso seria trazer a Le Pen para o poder, direta ou indiretamente, e dar uma credibilidade à Le Pen que ela não tem como respeitadora das regras democráticas. Não vê esse perigo? E, sobretudo, pelo crescimento que ela tem tido ao longo dos anos, não é? Ela ela conseguiu, de 2 congressos, ela está com um número... 89. Está 89, para ser preciso, 89. Ela na Assembleia Nacional anterior tinha 8, agora tem 89. 8, ela aparece com uma força enorme. É isso que assusta, sabe? O crescimento dessa extrema-direita, num momento tão grave, você vê a Ucrânia ligada à neonazi, e isso para todo lado. Não te preocupa isso, Matheus? Normalmente, nessas conversas mais ou menos públicas, há sempre 2 posições. Uma é uma posição moral, ideológica, isto é, aquilo que nós pensamos, e há uma outra questão, que é aquela que é determinante, que é o que os outros pensam das situações. Nós fazemos uma leitura como esta que foi aqui feita. Há um movimento de extrema-direita, esses movimentos são muito perigosos, eles adulteram e subvertem a ordem constitucional e direitos fundamentais, e, portanto, como é que aquela gente vota em tanta quantidade numa coisa que, em princípio, lhes vai cortar a cabeça ou lhes vai cortar direito, que corresponde mais ou menos à mesma. Os franceses, como aliás os ucranianos, eles não veem, nem nós aqui em Portugal com os movimentos extremistas, os militantes não veem as coisas assim. O que acontece, porque aquilo que nós temos que perguntar é porque é que uma quantidade tão elevada de franceses, muito politizados, vão aderir a este tipo de propostas. A grande questão, e a minha resposta, é que os eleitores, independentemente do seu nível cultural, não decidem, nem optam, nem votam pela racionalidade, votam pelas emoções e pelos interesses. E eles entendem que os seus interesses, neste momento, são melhor defendidos por um bandido do que por um bom polícia. E isto acontece em França, mas como acontece num bairro suburbano de Nova Iorque, ou acontece num bairro em Londres, ou acontece noutro local qualquer. E é neste ponto em que nós estamos. Qual é que a vacina para uma coisa destas? A vacina teria sido, por um lado, encontrar respostas para as necessidades daqueles grupos sociais. O que está a acontecer em França não é comparável com o que acontece aqui em Portugal. A França, como a Alemanha, tem uma classe média forte, pesada e influente no tecido social, e político e económico. Essa classe média sente-se, em França,
abandonada e, pior do que abandonada, sente-se explorada e fora dos benefícios. Isto é, o que essa classe média instruída vê é que os ricos em França, como nos Estados Unidos e como na Alemanha, se tornam mais ricos com as crises e eles se tornam mais pobres com as crises. E daí que estejam dispostos a arriscar quem lhes prometa alterar isto. O Brasil teve, eu lembro-me ainda do Collor de Mello, que era um caçador de marajás. Sim. Este discurso da demagogia, nós vamos atacar os ricos, que aliás um discurso que também acontece aqui com a extrema-direita portuguesa, nós sabendo todos que é uma falácia, sabemos também, por outro lado, que é muito atraente. Infelizmente, quer se queira, quer não, e é a minha previsão, o partido da senhora Le Pen vai desempenhar um papel importante em França, goste-se ou não se goste. Qual é que é a questão que se coloca aos outros parceiros da França? Porque a França vai se envolver numa confusão, numa atrapalhada que eles próprios normalmente entram e depois saem à custa de sangue. Agora, os outros países, nós vamos sofrer os ricochetes dessa agitação, gostemos ou não gostemos, isto é, há de haver alguém que vai pagar a crise dos franceses, nunca são os franceses. Nós vamos pagá-la. E há muito pouco a fazer relativamente a isso, isto é, a senhora Le Pen e os movimentos de extrema-direita europeia, a senhora Le Pen, por exemplo, não tem a mesma política de apoio da França à guerra na Ucrânia. Aliás, nós não sabemos sequer qual é o pensamento da extrema-direita francesa relativamente à Ucrânia. O que eles disseram na campanha eleitoral foi que não estavam dispostos a tirar dinheiro aos franceses para comprar armas aos ucranianos. Isso é o que foi dito. Agora, a política da União Europeia é tirar dinheiro aos franceses para porem armas na Ucrânia. E daí que as classes médias francesas digam, entre eu ficar com o dinheiro ou andar a dar dinheiro ao Zelensky, eu fico com o dinheiro. E este discurso é atrativo. E este discurso vai ser reproduzido na Alemanha. Claro. E já está a ser reproduzido em Inglaterra. Eu leio normalmente o Guardian, e já vinha um artigo, e o Guardian é um jornal independente, mais para a esquerda, e já vinha um artigo de opinião de uma jornalista muito qualificada, dizendo alguém vai ter que dizer ao Sr. Johnson que nós não estamos dispostos a pagar a guerra na Ucrânia. Mas portanto, e os outros países? Percebe esse movimento nos outros países, inclusive Portugal, dessa recusa em financiar essa guerra? Portugal também, esses movimentos já estão a aparecer, e curiosamente vindos da direita e da extrema-direita. O embaixador Cruz foi embaixador das negociações de entrada de Portugal na União Europeia, foi embaixador na NATO, em Bruxelas, e foi embaixador em Madrid. Já fez um apanhado das desvantagens tremendas da entrada da Ucrânia na União Europeia para Portugal. Isto é, Portugal como um país que está abaixo da média de rendimento e de produto e de formação de riqueza na União Europeia, com a entrada da Ucrânia, que tem 28% apenas da média europeia, os níveis descem ou sobem, e há regiões portuguesas que vão ficar já excluídas dos benefícios e dos recursos e dos fundos europeus. Isto vai começar a ser perceptível nas corporações de proprietários, industriais, nos comerciantes e na pequena classe média portuguesa, que é aquela que paga impostos que não chega a 1 milhão de pessoas. E, portanto, a Europa toda ela, com a guerra da Ucrânia e o primeiro sintoma da doença e da crise vai ser a França, como habitualmente.
Foi por aí que começou a Revolução Francesa, o maio de 68 também foi, mas os franceses também foram na Primeira Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra tiveram posições um pouco, gastaram o seu pessoal sem nenhuma, mataram milhões de franceses quase sem razão, e na Segunda Guerra Mundial metade dos franceses eram pró-alemães. A República de Vichy não nasceu com extraterrestres, nasceu com franceses. Claro. E, portanto, todas essas crises, e a crise francesa vai ser determinante para nós percebermos o que nos vai acontecer. Mas a posição, como é que analisa os resultados e o papel da esquerda francesa, do NUP, na França? Porque o Mélenchon dizia que ia ser o próximo primeiro-ministro, ficou longe disso. E que papel é que a esquerda poderá ter em França? A esquerda em França hoje em dia é um conceito que não tem uma correspondência orgânica, porque tem desde os movimentos ecologistas, que em França são movimentos pouco estruturados, tem os restos do Partido Socialista francês, tem o resto da França insubmissa, que tem ligações também complexas aos movimentos dos coletes amarelos, tem ligações a estruturas sindicais, a pequenos sindicatos, mas de setores vitais, como o caso dos transportes, dos distribuidores de combustíveis, etc. E não é com isso que se faz política. Isto é, de tal forma que o NUPS, eles não conseguem sequer formar um grupo parlamentar, porque cada daquelas pequenas formações é um feudo, e daí que eles não formem um grupo parlamentar que seria o grupo parlamentar da oposição. E depois, por outro lado, os franceses, em geral, digamos, os grandes eleitores, que podem constituir uma maioria, têm as mais sérias desconfianças relativamente à capacidade e à coerência do Sr. Mélenchon, que não tem, aliás, nenhuma credencial de experiência política de crise e de viver uma crise. Sabe-se muito pouco, ou pelo menos, e eu leio alguma imprensa francesa, o que é que o Sr. Mélenchon e cada um dos chefes daqueles grupos que deram o NUP pensa, por exemplo, da União Europeia, porque há desde aqueles que entendem que devem sair, até aqueles que entendem que a União Europeia deve ter uma componente militar. Há muito militarismo também naquela estrutura. Sem uma clarificação, aquilo que o Henrique me está a colocar é a esquerda. Se há local onde é difícil ter uma ideia do que é a esquerda, é a França. Embora os vários grupos vão afirmando, Je suis de gauche, bom, está bem, mas há gauchistas que vem desde o trotskismo, vem desde o maio de 78, vem desde os movimentos de género, dos Me Toos, e vem de todos esses processos. E daí, a França vai ter também uma outra questão, aliás, que o Mélenchon também nunca refere, que é a ligação entre a sociedade e os seus sindicatos. Os sindicatos franceses são um poder autónomo, que consegue, com muita facilidade, paralisar a França. E daí que se junta em França com muita facilidade a agitação social, a agitação laboral e a agitação política. E, portanto, vejo aquela situação com muitas sombras. Eu posso ainda linkar o Macron com a guerra da Ucrânia? Acha que ele tem algum poder de persuasão? Porque houve uma fala dele
que a guerra tinha que acabar logo por causa dos altos custos, as vidas envolvidas, e já temos problemas sérios com a manutenção de doentes crônicos da Covid, pessoas que tiveram a tal, que no Brasil a gente chama de Covid longa, que são as sequelas da Covid que os impedem de trabalhar, não é? Então, ele teria um papel importante no cenário da guerra da Ucrânia? O senhor vê alguma influência, algum poder, ou, quem sabe, com alguma associação com dirigentes, ou, quem sabe, futuramente do Lula, se ganhar? Acho que Eu julgo que tem a guerra da Ucrânia marcou, para uma geração, no mínimo, a ruptura entre a Rússia e a Europa Ocidental. E, portanto, Macron é hoje em dia, como se diz na igreja, um menino de couro. O outro antagonista, Putin, não entende a Europa já como um ator importante. Entende a Europa como um Estado vassalo dos Estados Unidos e, portanto, o seu interlocutor são os Estados Unidos. O Macron não tem nenhuma influência. Portanto, se alguém podia ter, ainda era o chanceler alemão, mas o chanceler alemão não tem autonomia, ou ainda tem menos autonomia estratégica que o Macron, porque a França já esteve fora da NATO, a França tem uma force de frappe, portanto tem uma força nuclear militar, a França não tem bases militares americanas. Aqui ainda há 70 mil militares americanos na Alemanha, às vezes nós esquecemos disso, e há ogivas nucleares americanas na Alemanha. E, portanto, o chanceler alemão, que é aquele que poderia ter interesses económicos em ter energia barata e uma relação comercial duplamente vantajosa com os russos, não pode, porque está sujeito e subordinado à força dos Estados Unidos. Portanto, também não é um interlocutor. Nós, os europeus, podemos fazer este choro, como se diz no Brasil, mas diz também a África, portanto, mas podemos fazer o choro porque estamos de luto, porque as coisas morreram mesmo. E daí que... A Europa está condenada a ser uma mera figurante na peça. Exatamente, não é mais do que isso, e não está fora de questão pensar, fora de questão porque, em termos racionais, não é? A Europa foi colonial, porquê? Porque tinha excesso de população, excesso de capacidade tecnológica instalada e, portanto, necessitava de exportar população e de importar matérias-primas. E é por isso que ocupou a África, basicamente. O colonialismo é isto. Ora bem, essa fase acabou. A Europa hoje em dia já não tem nenhuma dessas vantagens, só tem excesso de população, mas não tem nem matérias-primas. E agora conseguiu fazer o 3 em 1, que é ter perdido uma vantagem comparativa, que era uma energia relativamente barata, ter perdido mercados importantes, como era o mercado russo, porque a Rússia tem uma demografia muito baixa, neste momento tem 9 habitantes por quilómetro quadrado, tem excesso de matérias-primas, e nomeadamente matérias-primas essenciais, e pior ainda, a Europa deixou de contar como um parceiro importante para os outros continentes, nomeadamente para a África, para a Ásia e para a América do Sul. Isto é, há um velho ditado português que não se fala com os santos quando se pode falar com Deus. A Europa, digamos, é um pequeno santo secundário e, portanto, já não tem ninguém, não há interesse em falar aos europeus. E como nós vamos empobrecer muito, nem sequer em termos comerciais a Europa passa a ser, ou volta a ser, um mercado importante, porque nós até o euro, a autonomia do euro se perdeu, porque o rublo
passa a ser uma das grandes moedas de troca mundial. Os americanos não abdicam do dólar, e os chineses têm o renminbi, e vão associar-se com a Índia, eventualmente, e, portanto, o euro passa a ser uma moeda associada ao dólar como a libra já hoje é. As libras, como se sabe, são uns retângulos de papel, tem uma figura de uma senhora muito simpática, mas que representa dólares, e é a única coisa que fala. Uhum. Agradecemos a você que nos assistiu até aqui, pedimos que curta, que compartilhe, que envie perguntas e quem não for inscrito, que nos dê o prazer de se inscrever no nosso canal, caso queira. Ajude a gente a tocar adiante esse projeto. Muito obrigada e até o próximo programa Enfoque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Pronto. Agora eu acabo. Enfoque. A lusofonia em foco.